Oi, pessoal! Hoje eu recebo o Dr. Maurício Abrão, que é vice-presidente da Associação Americana de Ginecologia e é um grande estudioso e entendedor da endometriose e também de como preservar a fertilidade em pacientes oncológicas. Acompanhe o bate-papo. Olá, Dr. Maurício, seja muito bem-vindo ao canal, muitíssimo obrigada pela sua participação. Nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui sobre reprodução humana e chegamos nas pacientes oncológicas, né? Então eu queria conversar com você um pouquinho quais seriam as possibilidades para a gente preservar a fertilidade dessas mulheres. Então, muito bom estar aqui com você, obrigado pelo convite. Na prática, os principais tumores ginecológicos que demandam principalmente preservação de fertilidade acabam sendo hoje o câncer de mama e também tem algumas outras possibilidades, que é o câncer de colo do útero, enfim, que são tumores que acontecem nessa fase da vida. O câncer de ovário de uma forma menos frequente, mas uma coisa fundamental, não é só o tumor ginecológico que demanda a preservação de fertilidade. Mais do que isso, são outros tumores que acontece na idade reprodutiva da mulher, como, por exemplo, os linfomas, as leucemias, ou vários outros tumores que acontecem na idade reprodutiva que vão, obviamente, requerer isso. E com os avanços hoje do tratamento do câncer, é essencial que a gente pense em preservar a fertilidade da paciente oncológica. E como que isso é feito? Por exemplo, se a paciente descobre, está com diagnóstico de câncer, qual é o próximo passo? Seja qual for o tipo de câncer. Então, o que é essencial é que quando a paciente tem diagnóstico de algum câncer, é que o oncologista pense sempre na idade da paciente ou do casal, porque isso vale para o homem também, e na necessidade de preservação de fertilidade. Porque você imagine só, não é só para a mulher, no homem também. O sujeito tem um tumor X de pulmão, por exemplo, o que pode requerer quimioterapia, radioterapia, o que for. Nesse contexto, é essencial que o oncologista pense na possibilidade e peça para ele preservar a fertilidade dele, colhendo sêmen para criopreservar, esse é o termo que se usa para congelamento de sêmen, por exemplo, e o mesmo vale para a mulher. Então, para isso, é essencial a gente lembrar que, no primeiro momento, o pavor do paciente é tão grande que ele esquece disso. Mas com os avanços do tratamento, quando passou, ele fala, por que eu não pensei nisso? É fundamental pensar, e quem deve dar o start é o oncologista clínico, principalmente. O que vai interferir na fertilidade? São os tratamentos do câncer, a rádio, a químio, ou o câncer, dependendo do estágio dele? Na maioria das vezes, o que interfere é o tratamento do câncer. Porque a gente sabe que, principalmente a quimioterapia, eventualmente a radioterapia, dependendo do tipo de radioterapia que for feita, pode diminuir a reserva ovariana, pode diminuir o número de espermatozoides, por exemplo. Então, para isso, é essencial que a paciente seja direcionada para um profissional que lide com reprodução humana, para que a gente possa criopreservar, ou seja, congelar sêmen ou fazer a fertilização para criopreservar gametas na forma de óvulos, por exemplo, ou mesmo de embriões, se for essa decisão. E você acha que isso tem sido feito hoje em dia no Brasil, ou é uma prática ainda que os médicos não se conscientizaram de alertar os pacientes? Não é uma questão de Brasil, viu? É uma questão do mundo. Eu acho que existe uma necessidade mundial da gente estimular culturalmente para que o oncologista pense em preservação de fertilidade. Em alguns anos, isso vai ser um problema para quem não recomendou, porque é fundamental que o profissional recomende isso. Porque quanto mais você tem sucesso no tratamento oncológico, mais você pode pensar depois, por que eu não pensei nisso? Doutor, você é um grande estudioso, entendedor da endometriose, que é uma das maiores doenças que mais causam infertilidade. Tem alguma ligação com o câncer de mama? Tem duas respostas em relação à endometriose que eu vou te dar. Primeiro, que existem alguns estudos que mostram que quem tem endometriose tem um pouco mais de risco de ter câncer de mama. Eu tomo muito cuidado de falar isso para não gerar um trauma para os portadores de endometriose achando que vão ter câncer de mama. Não, a relação não é tão evidente, tão grande assim. Mas é importante a gente saber que isso é um fato importante em relação a isso. Mas a outra coisa, já que a gente está falando no assunto, para a gente ter consciência, é que a mulher que tem
endometriose e vai fazer o tratamento, também tem que pensar em congelar óvulo muitas vezes. Porque às vezes o tratamento da endometriose também pode diminuir a reserva ovariana e pode requerer a criopreservação de óvulo antes dela fazer o tratamento da doença. Qual é o principal tratamento da endometriose, doutor, e por que ele pode afetar a reserva ovariana? Então, a gente sabe hoje que tem 3 tipos diferentes de endometriose. Uma superficial, uma de ovário e uma endometriose profunda. A endometriose ovariana, se a gente for retirar o cisto de endometriose, isso pode diminuir um pouco a reserva ovariana no pós-cirúrgico. Mas a própria doença por si só também está associada a uma reserva ovariana mais baixa. Então, é sempre importante a gente falar sobre isso. E hoje, Ju, é muito fácil a gente avaliar a reserva ovariana. Existem plataformas de avaliar a reserva ovariana que são muito bacanas. Existem plataformas modernas, tem uma startup brasileira, inclusive, que criou uma forma de a gente avaliar a reserva ovariana com um sangue chamado capilar, uma picadinha no dedo. Então, tudo isso são perspectivas muito bacanas para empoderar a mulher para que ela possa tomar decisões corretas, né? Principalmente em situações tão delicadas como essa. A endometriose, doutor, é uma doença hereditária, genética? Ela vai surgir ao longo da vida ou geralmente já no início, por exemplo, na menarca da mulher? A endometriose ela pode aparecer da primeira até a última menstruação de uma forma mais evidente. E dentro desse período que ela pode aparecer, muitas vezes o diagnóstico demora para ser feito. Então, a média de diagnóstico é 30 anos de idade, mas o tempo que demora para a mulher fazer diagnóstico, às vezes é lento, é de 7 anos. E se o sintoma começa mais cedo, ele pode durar 12 anos. Para dizer que é uma doença que pode aparecer desde a primeira menstruação, o médico tem que estar sempre atento aos sintomas da doença, que são sintomas de dor pélvica, cólica, dor na relação sexual, dor para evacuar na menstruação, e a paciente deve procurar o médico e o médico tem que pensar no problema. Quem está tratando o câncer e que não congelou os óvulos, por exemplo, e já começou a fazer rádio, já começou a fazer químio, teria alguma outra possibilidade? Tá, uma outra forma da gente proteger o ovário de quem está fazendo a quimioterapia, por exemplo, é dar uma medicação para os pacientes que diminua o funcionamento dos ovários naquele período. Ele meio que bloqueia o funcionamento dos ovários para fazer com que a medicação quimioterápica, por exemplo, tenha menos malefício para cima do ovário. Mas isso é uma possibilidade. Então, acho que são estratégias que, obviamente, não são tão importantes quanto a iniciativa de congelar os óvulos, por exemplo, e que é algo que pode durar não mais do que 2 semanas para isso ser feito e dificilmente isso vai impactar o tratamento oncológico dessa paciente. E não tem, por exemplo, um limite de tempo para congelar. Ele vai durar, por exemplo, uns 10 anos se precisar. Pelo menos 10 anos, eu acredito que mais. E o que é essencial dentro disso que você está falando, né? A gente tem que, o foco da paciente oncológica, o foco da paciente que tem endometriose, mas o foco da paciente simplesmente que retarda o desejo em ser mãe. Por isso que, quando a paciente vai chegando por volta dos 30 anos de idade, é fundamental começar a olhar para a sua reserva ovariana. Até para poder tomar decisões, né? Decisões de fazer congelamento ou de engravidar mais precocemente, ou pelo menos para conhecer o status, né, do funcionamento ovariano, para que, obviamente, até possa decidir se a gravidez possa ser não tão essencial para ela no futuro. E, doutor, uma mulher que se curou do câncer, por exemplo, câncer de mama ou câncer de ovário, e não congelou os óvulos, mas ela está curada, ela pode engravidar? Depende muito do tratamento que ela terá sido submetida e do impacto desse tratamento na função ovariana dela, ou na função, obviamente, do testículo do homem. Então, enfim, se porventura o impacto não foi tão grande, aí, enfim, a possibilidade é bacana. Mas o problema é que é imprevisível isso. E a gente sabe que os quimioterápicos e, eventualmente, a radioterapia podem ter um impacto negativo. Por isso que a gente tem que, é obrigação do médico chamar atenção, né, para paciente dessa possibilidade. E, obviamente, veículos como esse, né, que a gente está falando aqui, eles são de altíssima valia para informar e para, enfim, divulgar esse tipo de questão. Com certeza, doutor. É por isso que eu fico muito feliz com a sua presença aqui. A gente tem um cuidado muito grande em trazer só profissionais, assim, que são
são bem avaliados, que são profissionais estudiosos como você, para passar informação de qualidade. Então, queria te agradecer de novo pelo seu tempo. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa... Não, super obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E eu acho que são ações como essa que vão permitir, obviamente, que a divulgação da informação possa, obviamente, trazer um grande benefício para a população. Super obrigado, viu? Obrigada, doutor. E quero aproveitar para convidar quem não está inscrito no canal ainda para se inscrever, dar um like aqui e, como o doutor falou, a gente tem que divulgar esse vídeo porque essa informação é muito importante. Obrigada. Obrigado. E para quem tiver interesse, a gente tem um Instagram com várias informações, é o @dr de Dr. Dr. Maurício Abrão. Então a gente está, enfim, super à vontade aí para receber questionamentos e o que for necessário. Um grande abraço a todos. Obrigada. Um beijo, querida. Tchau.